Olá, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje, nós iremos aprender com o nosso Mestre Jesus o que nós precisamos fazer para entrar no reino de Deus. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. Eu já quero iniciar lendo o texto que é a base do nosso vídeo de hoje. Quero ser bem objetivo no vídeo de hoje, compartilhando com vocês aquilo que o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração. E a palavra, que é o texto base do nosso vídeo de hoje, continuando dentro dos ensinos de Jesus, capítulo de número 18 do livro de Mateus, versículo de número 3 e 4 nos diz assim: E disse, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino de Deus, no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Então, Jesus Cristo ele nos apresenta dois pontos de maneira negativa para que possamos entrar no reino dos céus. Como assim de maneira negativa? Ou seja, ele fala, se nós não fizermos isso, nós não entraremos no reino de céu. Quais são esses pontos? Se nós não fizermos, nós não entraremos no reino dos céus. Primeiro, se não nos convertermos. Segundo, se não nos tornarmos como criança. E aqui eu quero, de maneira bem objetiva, trazer um pouquinho daquilo que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração. Dentro desses dois pontos que precisamos realizar para alcançar o reino dos céus, para entrar no reino dos céus. E esses dois pontos, como acabamos de ler, são conversão e nos tornar como criança. Iremos tratar quais são as características da criança que nós precisamos ter para podermos alcançar o reino de Deus. Primeiro, conversão. O que significa conversão? Conversão, de maneira bem simples, é dar meia volta e voltar para o ponto de origem. Ou seja, é retornar para o ponto de origem. E o que significa isso no mundo espiritual? Retornar ao ponto de origem. Nós sabemos que eu e você fomos feitos à semelhança, à imagem do Deus Criador. Então, quando nós nos convertemos, na verdade, quando Deus nos converte, nós voltamos ao estado de origem, que é ser semelhante a Deus, ser a imagem de Deus. E como isso acontece? Por meio de Cristo Jesus, o Filho unigênito de Deus, o próprio Deus encarnado. Então, quando nós cremos no Filho de Deus e nós nascemos da água e do Espírito, nos tornamos verdadeiramente filhos de Deus, semelhança de Deus. Então, de maneira resumida, o que é conversão? Então, conversão é eu voltar ao estado de origem, ao estado da criação inicial, que é se tornar semelhante, que é se tornar a imagem de Deus. Indo mais um pouquinho a fundo, a conversão ela pode ser o resultado externo de algo que aconteceu internamente. E o que aconteceu internamente que nos traz esse resultado externo que é a conversão? O que acontece dentro de nós é a regeneração. Conforme Jesus Cristo disse para Nicodemos, nascer de novo. E o único que pode nos fazer nascer de novo, nos criar, nos regenerar, é o próprio Deus, através da ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, verdadeiramente nos tornando a imagem e a semelhança de Deus. Então, conversão, como eu falei lá no início, de maneira simples, dar meia volta, voltar para o estado de origem, ou seja, dar meia volta e voltar. Meia volta de onde? Qual é o caminho que eu estava andando? O caminho do pecado, o caminho que estava distanciando cada dia mais do Senhor. Então, com a prática do pecado, cada vez mais você vai se distanciando do Senhor. E eu dar meia volta é reconhecer que eu estou indo na direção errada, e eu reconheço que estou indo na direção errada, e peço e volto para o estado de origem. Peço a Deus, peço ao Espírito Santo de Deus para realizar essa ação interna, que é a regeneração, que é o nascer de novo, que vai produzir um resultado externo, que é a conversão. O resultado que todos à sua volta vão perceber.
não é você abrir a boca para dizer que você se converteu, mas a própria ação do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, ela testifica que você realmente foi nascido da água e nascido do Espírito, e verdadeiramente foi convertido pelo Deus Todo-Poderoso. E aí, esse é o primeiro ponto que nós precisamos para entrar no reino de Deus. Precisamos nascer de novo. Precisamos da conversão para poder entrar no reino de Deus. E qual é o segundo ponto que nós precisamos para entrar no reino de Deus? Conforme Jesus Cristo nos diz, nós precisamos nos tornar como criança. E quais são as características da criança que nós devemos ter para entrarmos no reino de Deus? Duas características que nós precisamos ter, que é uma característica linda, que são daqueles que se tornam filhos de Deus, que é a dependência, segundo a confiança. Então, uma criança, ela vai sempre ser dependente de alguém, seja dos seus pais, seja dos seus tios, seja dos seus avós. Então, se ela precisar de algo, se ela, por exemplo, tiver com fome e quiser se alimentar, ela vai pedir para alguém, uma pessoa que esteja ali, né, cuidando dela. Então, ela vai pedir, pai, estou com fome. Então, porque ela sabe que o pai vai dar o alimento que ela necessita. Então, isso é dependência. Então, nós precisamos compreender, quando nós verdadeiramente nos tornamos filho de Deus, essa relação de paternidade, de filho, de pai, compreender que nós somos dependentes de Deus e que tudo que nós precisarmos, nós vamos recorrer a quem? A Deus. Então, um contraste entre essa dependência é a autossuficiência, é o orgulho. Então, eu posso fazer, eu vou para onde eu quero, eu traço os meus projetos, eu traço os meus planos e eu faço a minha vontade, não a vontade de Deus. Então, esse orgulho que vai resultar na autossuficiência, vai resultar na soberba, ele vai totalmente de encontro, totalmente de confronto contra essa dependência de Deus. Então, foi isso justamente que fez Satanás ser lançado dos céus. O anjo de luz, Lúcifer, porque ele queria ser maior do que Deus. O orgulho tomou conta do seu coração. E isso também é gerado no homem por causa do pecado. O orgulho de não precisar de Deus. O orgulho de poder traçar os seus próprios caminhos. Mas o homem, nessa situação, ele é tão ingênuo, eu diria assim, porque se a pessoa ela não sabe o dia de amanhã, ela não sabe se ela vai dormir ou acordar amanhã, porque o poder da sua vida está na mão de Deus. Então, essa pessoa ela se engana, ela tem uma ilusão tão grande que ela está controlando ela, que ela está traçando os seus caminhos, que ela acha que ela é autossuficiente, mas ela não sabe se vai amanhecer viva no dia de amanhã, porque o poder está na mão de quem? De Deus. Mas ela acha que tem o domínio da sua própria vida. Olha o que Jesus Cristo faz nessa situação. Ele chama uma criança, pega no colo e dá esse ensino sobre a humildade, sobre o reino de Deus. Então, observe que ele chamou aquela criança e a criança veio de imediato. Não sabemos se essa criança conhecia Jesus ou não, mas ela obedeceu aquele chamado de Jesus. E aqui nós vemos uma situação de submissão. Vamos imaginar, se fosse uma pessoa orgulhosa, essa criança, né? Vamos colocar no lugar da criança, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa soberba, uma pessoa que diz, que faz o que quer e ninguém comanda a sua vida. Ela iria então questionar Jesus. Por que eu tenho que ir até aí? Eu não quero ir, eu vou ficar aqui, porque eu vou fazer a minha vontade. E a minha vontade não é ir até aí. Mesmo Jesus chamando, vem até a mim. Vem, chamou uma criança e colocou no seu colo. Mas essa pessoa, por querer achar que está no controle de definir os seus próprios passos, de definir os seus próprios atos, ela então, com uma cerviz dura, fala, eu não vou ficar aqui porque eu vou fazer a minha vontade. Então você vê esse orgulho, essa soberba desse tipo de pessoa que se acha autossuficiente, sendo que ela não tem o poder da vida na sua mão. Por mais que uma pessoa se cuide da sua saúde, por mais que ela faça, né, tenha uma alimentação boa, faça atividades físicas, mas ela não sabe o dia da sua morte,
porque o poder da vida está na mão de Deus. Ele é o autor, ele que concede, e é ele também que tira a vida, porque ele é a própria vida. Então nós vemos uma ilusão desse tipo de pessoa que se acha autossuficiente, que tem orgulho no seu coração. Então aqui é o contraste da pessoa que vai entrar no reino de Deus, vamos dizer assim. É o contraste, porque a criança ela tem o que? A dependência. Só que esse tipo de pessoa que é orgulhosa, que vai de contraste a essa dependência, que se permanecer dessa forma, não entrará no reino de Deus, deixou o orgulho tomar conta do seu coração. A autossuficiência é algo muito perigoso, a soberba e o orgulho. Então, essa é uma das características da criança, né, que Jesus Cristo está nos ensinando aqui, a dependência. Então, a criança ela é dependente de outras pessoas para realizar, vamos dizer assim, atividades mais básicas. Então, nós, como filhos de Deus, devemos ser dependentes de Deus. Seja nas situações mais simples do dia a dia, seja em decisões mais complexas a ser tomada, nós precisamos ter essa sensibilidade de saber se isso é ou não a vontade de Deus, porque nós somos filhos de Deus e nós somos dependentes dele. Então, quando nós temos isso no nosso coração e buscamos cada dia mais e mais ser dependentes, nós queremos ser dependentes, porque nós sabemos que nós confiamos em um Deus que sabe o dia de amanhã, que ele tem o melhor para mim, porque eu não sei o dia de amanhã. Então, ao contraste, né, da pessoa orgulhosa que quer traçar os seus próprios caminhos, que acha que tem um domínio sobre a sua própria vida, ela pode talvez fazer um projeto para a sua vida que vai, vou fazer assim, assim, vou chegar ali. Só que ela não sabe as circunstâncias que o cercam. Mas quando a pessoa é dependente de Deus, ela confia no Senhor, que o Senhor tem o melhor para ela. E que o que o Senhor falou há de ser realizado, porque a sua palavra é fiel e verdadeira. Então, segunda característica, a primeira característica da criança, dependência. E a segunda característica da criança que nós precisamos ter para entrar no reino de Deus é a confiança, que está também diretamente relacionada à dependência. Porque a pessoa a criança que tem dependência de seu pai, por exemplo, ela confia que o seu pai há de prover o que ela necessita. Então ela é dependente e confia que o seu pai há de prover aquilo que ela necessita. Se nós fizermos um teste com uma criança, o pai pegar uma criança, a criança subir em cima de algo e se jogar de costa, que o seu pai vai a pegar nos braços, com certeza a criança há de fazer isso. E ainda vai levar como uma brincadeira. Vai fazer aquilo ali com a maior alegria. Por quê? Porque ela confia no seu pai. Então aqui, o seu pai mandou ela se jogar de costa. E ela vai e se joga. Então assim nós precisamos compreender a voz do Senhor. O que Deus mandou nós fazermos, nós apenas confiarmos em executar. Porque por mais que nós não compreendamos a circunstância, por mais que nós não compreendamos a situação, nós confiamos no nosso Pai Celestial. Nós temos a certeza que Ele tem o melhor para nós. Não confunda com tentar a Deus, porque às vezes o tentar a Deus está relacionado ao quê? A minha decisão, a autossuficiência, que é o contrário da dependência. Por exemplo, eu subo nessa mesa e me jogo de costa. Aí eu confiando que o meu pai vai me salvar, sendo que eu tomei essa decisão de me jogar. É a mesma situação que Satanás propõe a Jesus. Se joga nesse pináculo do templo, que o Deus Todo-Poderoso há de dar ordem aos seus anjos para te guardar. Só que Jesus confronta Satanás, que está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então a decisão de se jogar é uma decisão própria nossa. Diferente do pai falar, se joga. Então, eu tenho que ter essa diferença, essa distinção do que é tentar ao Senhor. Então, quando eu tento o Senhor, a decisão está partindo de mim. Então, quando eu dependo do Senhor, eu estou obedecendo a uma ordem do Senhor, a uma ordem do meu Pai. Então, essa confiança nós precisamos ter, confiar no Senhor, porque nós sabemos que Ele tem o melhor para nós. Porque nós temos a certeza que Ele há de cumprir a sua palavra. E a sua palavra não há de falhar. Então, essas é as duas características principais
que a criança tem, que nós precisamos ter para entrar no reino de Deus? A dependência e a confiança. E essas três características, vamos colocar assim, que a primeira nós falamos que é a conversão que nós precisamos ter para entrar no reino de Deus, e as duas características da criança, que é a dependência e a confiança, elas estão diretamente relacionadas a uma palavra. Que palavra é essa? A humildade. Por que a humildade? Porque a humildade, por exemplo, a humildade, eu tenho que ter humildade para compreender que eu estou indo no caminho errado, ou seja, que eu estou indo no caminho do pecado e voltar para trás. Então, se a pessoa não tiver humildade, ela não vai reconhecer que está indo no caminho errado e voltar para o estado de origem. Segundo, para ter a dependência, para depender de alguém, você precisa ter humildade, porque você precisa reconhecer que você não é autossuficiente. Você precisa reconhecer que não é na força do seu braço, não é você que faz, mas é o nosso Pai Celestial que faz. Então eu preciso ter humildade para ter dependência. E o terceiro, eu preciso ter humildade para confiar no Senhor, porque eu estou abrindo mão de confiar na minha própria mão, na minha própria força, nas minhas próprias capacidades intelectuais, para confiar em Deus. Então eu preciso da humildade também para exercer a confiança. Então veja que está diretamente relacionada. A humildade, ela resume todos esses três pontos: a conversão, a dependência e a confiança. Então isso aqui é um ensino de Jesus que nós poderíamos resumir em uma palavra: humildade. É preciso humildade para entrar no reino de Deus. É preciso nós nos converter, que Deus nos converta, abrir mão das nossas, reconhecer que estamos indo na direção errada. É preciso nós dependermos do Senhor e é preciso nós confiarmos no Senhor. E para isso é necessário humildade. Então, sem a humildade, nós não podemos entrar no reino de Deus. Nós não entraremos no reino de Deus. Então, este ensino que Jesus Cristo está nos trazendo aqui é sobre a humildade. Então, o vídeo de hoje, o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração, e eu espero, creio também que ele tenha ministrado ao seu, é sobre humildade. Nós precisamos meditar nessa característica dos habitantes celestiais, dos habitantes do reino de Deus. É preciso ter humildade. E nós precisamos estar todo dia meditando neste ensino. Por quê? Porque a nossa natureza pecaminosa, ela já é orgulhosa. Ela já quer tomar as suas próprias decisões, fazer as suas próprias vontades. Então isso é a consequência do pecado. Isso é o resultado do pecado. A autossuficiência, o orgulho. Então por isso que nós precisamos todos os dias meditar e exercer a humildade. Porque é uma guerra interna. O carnal contra o espiritual. Então precisamos meditar, precisamos exercer essa humildade todos os dias da nossa vida. Dependente de Deus, confiante em Deus, que Deus tem o melhor para nós. O confiar é isso, é saber que Deus deu uma palavra e há de se cumprir na nossa vida. É você viver a promessa de Deus como se ela já tivesse acontecido, porque nós temos a certeza que ela há de se cumprir, porque é a palavra de Deus infalível. E essa é a palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.